Olá, pessoal! Vamos dar início à terceira parte do nosso conteúdo sobre consórcios públicos. Espero que todos estejam acompanhando. Caso tenham alguma dificuldade, não hesitem em me contatar. Sempre estarei online à disposição nos nossos horários habituais de aula. E caso a dúvida ocorra depois, você pode me enviar e sempre que eu estiver disponível, irei responder com todo o prazer. Gente, antes de mais nada, de darmos continuidade, porque eu julgo estarmos maduros o suficiente para continuar, dar prosseguimento ao nosso conteúdo, eu gostaria de ressaltar uma informação caso eu não tenha pontuado no vídeo anterior. A gestão associada de serviços públicos, ela só pode ocorrer pelos entes federativos em conjunto por meio de consórcio público ou convênio de cooperação. Então, como o nosso foco, o nosso conteúdo atual são os consórcios públicos, eu afirmo que o consórcio público só é obrigatório quando eu for desempenhar atividades de planejamento, regulação ou fiscalização. Ou seja, quando eu vou desempenhar atividade de gestão associada de serviço público, e esta é a informação que eu coloquei aqui na observação ao final da nossa lousa nova. Beleza? Professora, por que essa informação é importante? Você vai entender daqui a pouquinho. Então, mentalize isso, memorize, absorva essa informação. O consórcio público só é obrigatório para a prática de gestão associada de serviço público. Se eu quiser prestar atividade conjunta por meio do federalismo cooperativo, conforme nós já estamos pontuando desde o início, eu posso fazer por meio de um convênio administrativo, eu posso fazer por outros meios. Não necessariamente eu preciso criar um consórcio público, que é nosso objeto de estudo. Isso não é obrigatório. Já venho falando isso para vocês há muito tempo. Porém, se eu desejo desempenhar atividade de gestão associada de serviço público, consequentemente eu devo criar um consórcio público ou um convênio de cooperação, que não é o nosso objeto, não é o nosso foco atualmente. Beleza? Então, nada mais oportuno que nós tratarmos agora sobre o contrato de programa, dando prosseguimento, aprofundando, verticalizando a matéria na medida necessária. Gente, o que é o contrato de programa? Esse contrato de programa, ele está disposto lá no artigo 13 caput da lei que rege o consórcio público. E a doutrina interpreta que é obrigatório a criação de um contrato de programa sempre que os entes federativos tiverem a intenção de juntos prestarem um serviço público, juntos reunir esforços, conceder pessoal, orçamento, bens para a prática de um serviço público. Só que o contrato de programa lá no seu conceito, vocês me dão licença que eu vou ler para vocês o artigo 13, espero que eu encontre rápido, estou com ele aqui, ó. Vou ler para vocês o caput do artigo 13. Deverão ser constituídas e reguladas por contratos de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da federação constituir para com outro ente da federação ou para consórcio público no âmbito da gestão associada em que haja prestação de serviços públicos. Então, o que ele está dizendo? Sempre que o ente, quando prestar serviço público em conjunto, seja no âmbito de um consórcio público com gestão associada, seja fora de um consórcio público, deve ele obrigatoriamente criar um contrato de programa. Professora, mas por que esse contrato de programa é tão importante? Porque ele vai organizar, ele vai ditar, ele vai constar todas as obrigações que um ente da federação constituir para um outro ente da federação. Então, as obrigações, o que cada um vai fazer, qual será a participação, como cada um se obriga para que juntos possamos desempenhar esse serviço, essa atividade em conjunto. Então, sempre que os entes federativos, observando que possuem uma competência administrativa material em comum, eles querem desempenhar juntos essa competência, esse serviço público, eles estão praticando federalismo cooperativo, certo? E para eles atuarem em conjunto, seja lá em qual for a situação, eles devem obrigatoriamente criar um contrato de programa. Então, sabemos que para um consórcio público existir, antes deve ser constituído um
Gente, esqueci. Um protocolo de intenções, perdão. Então, deve-se haver um protocolo de intenções. Mas, não obstante a um protocolo de intenções para que esse consórcio venha a existir, o consórcio público deve conter também um contrato de programa. Então, obrigatoriamente, o consórcio público, seja ele com gestão associada, sem gestão associada, tem contrato de programa. Mas eu quero que vocês separem, eu quero que vocês desassociem esses dois institutos. O consórcio público e o contrato de programa não dependem um do outro para existir. Perdão, para que tenha consórcio público deve ter contrato de programa, se houver a prestação do serviço público. Mas, se eu não prestar o serviço público, eu não preciso do contrato de programa. Da mesma forma que, fora de um consórcio público, se eu quiser prestar um serviço público fora de um consórcio público, criando ali um convênio administrativo comum, que aqui eu posso envolver inclusive pessoas da administração indireta, então isso é possível, gente. Então, é possível que entes da federação, entidades federativas, queiram se reunir com entidades da administração indireta para a prática de um serviço público em comum. Isso é possível. Mas eles precisam criar um consórcio público? Não, até porque consórcio público não participa entidade da administração indireta. O que eles podem fazer? Podem criar somente um contrato de programa. Então, veja, o contrato de programa, ele é exigido sempre, não importa a situação, dentro ou fora de um consórcio público, sempre que houver a prestação conjunta de serviço público. Então, eu coloquei aqui, ó, ele é obrigatório sempre que os entes federativos prestarem serviço público em federalismo cooperativo. E ele existe independentemente do consórcio público. Então, dentro ou fora de um consórcio público, há a prestação conjunta em cooperação de um serviço público, há o que? União de esforços, de incentivos, orçamento, pessoal, bens, não importa qual seja. Essas obrigações vão ser definidas no contrato de programa. É exigência à luz da Lei 11.107, isso ficou claro com a interpretação da Lei 11.107, que essas atividades sejam desempenhadas pelo contrato de programa. Então, agora, vamos observar essa observação número 2. Ficou redundante, né? Então, vamos pontuar a observação número 2, que pede atenção quanto ao parágrafo 3º e 4º do próprio artigo 13. Bom, o que diz o parágrafo 3º? É nula a cláusula de contratos de programa que atribuir ao contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio prestado. Então, o que ele quer dizendo aqui? A gestão associada, então, olha o que ele falou, ele não fala em gestão associada, ele fala em atividade de planejamento, regulação e fiscalização, tá, gente? Então, ele não fala, só que a gente sabe que isso aqui é prática de gestão associada de serviço público. Então, ele deixa claro aqui, a gestão associada de serviço público, ela só pode acontecer dentro do consórcio público. Se fora de um consórcio público eu quiser desempenhar uma atividade em conjunto, prestar um serviço público em conjunto com entes federativos, eu não posso criar somente o contrato de programa e colocar uma cláusula lá no contrato de programa que esse convênio comum, ele vai prestar gestão associada de serviço público. Isso não é possível. Isso ficou claro no parágrafo 3º do artigo 13 da Lei 11.107 de 2005. Então, observem, se eu não criei um consórcio público, não quis passar por essa etapa, criei um convênio normal, aí eu vou fazer o contrato de programa porque é obrigatório. E lá na cláusula, dentre as cláusulas do contrato de programa, eu coloco que eles irão prestar atividades de planejamento, regulação e fiscalização. Isso é possível? Não é possível. A gestão associada de serviço público, atividade de planejamento, regulação e fiscalização, ocorre exclusivamente em sede de consórcio público ou convênio de cooperação. Exatamente isso, ocorre somente se eu criar um consórcio ou criar um convênio de cooperação. Um contrato de programa autônomo fora dessas duas situações não possibilita a atividade de planejamento, regulação ou fiscalização. Então, entendam isso. Então, isso aqui deixou claro que a atividade de gestão associada obrigatoriamente depende de um consórcio público. Lembra da informação do início? Agora ficou bem claro para os senhores. É por isso que eu queria que vocês absorvessem esta informação. Parágrafo 4º da 13. Gente, eu babuciei aqui porque eu vi uma barata. Eu não queria fazer escândalo, mas é real. Eu vi uma barata. Mas vamos, vida que segue, né? Vamos seguir.
Parágrafo 4º. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio público ou convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviço público. Gente, olha que interessante. Lá no parágrafo 4º, ele deixa claro esta informação aqui, ó. O contrato de programa, ele é independente do consórcio público ou de qualquer convênio de cooperação existente. O contrato de programa, ele existe autonomamente fora de um consórcio ou de um convênio de cooperação. Então, se eu quiser prestar gestão, se eu quiser atuar em federalismo cooperativo fora de um consórcio público ou dentro de um consórcio público, eu tenho que criar o contrato de programa. Mas vamos supor que o consórcio público é extinto. O que acontece com o contrato de programa? Ele continua em vigor, ele vai continuar funcionando e obrigando as partes quanto às suas cláusulas. Olha que interessante. Então, vou ler de novo para vocês. O contrato de programa continuará vigente mesmo quando extinto o consórcio ou convênio de cooperação que autorizou a gestão associada de serviços públicos. Então, para eu criar consórcio ou convênio de cooperação para prestar a gestão associada de serviço público, eu tenho que ter contrato de programa. Mas para eu prestar gestão associada serviço público em conjunto, eu não preciso de consórcio ou de convênio de cooperação. Beleza, gente? Então, isso que é importante aqui da leitura do parágrafo 4º do artigo 13. Esse contrato vai continuar vigendo quando for extinto esse consórcio, tá? Então, eu vou continuar podendo prestar atividade em conjunto, mesmo sem consórcio público, basta existir o contrato de programa. Gente, essas são as informações pertinentes quanto ao contrato de programa. Sugiro que vocês continuem aprofundando os estudos com outras fontes, lendo uma doutrina, buscando outros mecanismos para vocês ali reforçarem o que nós estamos tratando nos vídeos. Beleza? Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em me enviar. Nós temos um grupo no WhatsApp, temos e-mail, temos o canal no YouTube, temos o Google Classroom, que é a nossa plataforma oficial. Então, não tenham vergonha. Entre em contato comigo, vamos insistir e vamos conseguir em nome de Jesus. Um beijo, até logo.